mostrar o técnico da seleção brasileira, está chegando aqui nesse momento agora, aqui na sede da CBF. O Edu Gaspar também. Está tendo aqui agora o Vinícius, que é o assessor de imprensa, está passando aqui pelo cerimonial. Já vai começar a entrevista coletiva. Vou perguntar aqui para o Quesada rapidinho. Quesada, o Fábio Azevedo pergunta do Jeromel. Essa vaga que o Gemerson havia sendo convocado, mas não seria uma surpresa caso o Jeromel seja lembrado agora pelo Tite. E nem a volta do Gil. O Gil ficou fora das últimas 4, 6 convocações, contando amistosos. Mas o Gil era o jogador mais convocado pelo técnico Tite nessa fase do Tite à frente da seleção brasileira. Se não for o Gemerson, para mim fica bem claro que está entre Jeromel e o Gil, ex-zagueiro do Corinthians, essa última vaga de zagueiros da seleção, levando em conta que o Marquinhos está garantido, o Miranda está garantido e o Thiago também está garantido. Tá certo. Tá aí o Quesada, a gente agora abre espaço aí para o técnico da seleção brasileira, o Tite, também para o Edu Gaspar, para começar a convocação agora para a seleção. A gente acompanha tudo ao vivo aqui dentro do Bom Dia Fox. Vou passar algumas informações antes da lista final do professor e falar um pouquinho sobre nossa mesa também, porque esses 4 membros. Nosso chefe de delegação vai ser o Dr. Francisco Moreira, que vai estar conosco durante esse período. Tomamos a iniciativa de colocar 4 membros dentro da coletiva, devido a algumas informações relevantes que vocês possam vir a perguntar, sobretudo o Fábio, né? Muitos atletas aí vindo de lesões, outros voltando também. Minutagem, observações, visitas que o Fábio fez. Acho que é importante ele estar aqui com a gente para qualquer informação. O Matheus da mesma forma, o Matheus que foi visitando a maioria dos clubes europeus, os clubes que o professor determinou a ele, alguns atletas também específicos, vai estar também aqui com a gente para dar um suporte caso necessário, e eu acho que é bastante importante. Falar um pouquinho só da programação. Nossa apresentação, como de praxe, toda a comissão técnica se apresenta, como vocês sabem, um dia antes de todos os atletas, né? Estaremos treinando no CT do Spartak de Moscou. Logo após o término da partida, para vocês que nos acompanham, a ideia é acabar o jogo e ir direto a Berlim, né? Em Berlim, estaremos treinando num estádio que é de difícil pronúncia aqui. Pode me ajudar, Vini, com a pronúncia do... Mas, enfim, vai ser passado para vocês um estádio também. Como não é centro de treinamento, não é CT, e foi diagnosticado que um estádio seria de melhores acomodações, gramados, etc., nós saímos um pouquinho do nosso habitual, e é importante vocês depois terem isso para estar nos acompanhando e tudo mais. E aí eu passo a palavra agora para o professor para a lista dos convocados. Bom dia a todos. Muito obrigado, Antônio Lopes, pela presença. Meu carinho, minha consideração, meu respeito. Antes de começar a lista, deixar uma situação clara. Fica assim, a lista final, vai ser um grande mote. Eu quero antecipar para vocês que dentro desse espaço e esse tempo que nos foi proporcionado, oportunidades, atletas, para que verdadeiramente lá na frente a gente possa ter uma definição final. Dito isso, convocação. Alisson, goleiros Alisson, Roma, Ederson, Manchester City, Neto, Valência. Defensores, Dani Alves, PSG, Jeromel, Grêmio, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão, Fagner, Corinthians, Rodrigo Caio, São Paulo, Thiago Silva, PSG. Uma referência também, nós estamos convocando 2 jogadores a mais do que normalmente a gente faz. Também dentro daquela ideia de oportunidades. Meio-campistas, Casimiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Fred, Shakhtar, Paulinho, Barcelona, Felipe Coutinho, Barcelona, Renato, Beijing, Talisca, Besiktas, William, Chelsea,
Atacantes: Douglas Costa, Juventus. Firmino, Liverpool. Gabriel, Manchester City. Tyson, Shakhtar. William José, Real Sociedad. Ok, gente, essa é a lista dos convocados para os próximos amistosos. O Tripoli e o Greg distribuem a lista. Daqui 2 minutos a gente começa a coletiva. 2 minutos aí para o pessoal anotar. Quem faz cobertura de seleção brasileira já está acostumado com esse período. Fábio Azevedo. Algumas Me chamou a novidades. atenção aqui, ó, a volta do Fagner, a ausência do Cássio, né? A gente já vinha anunciando aqui no Bom Dia Fox, a presença do Neto. Rodrigo Caio, né? Mesmo com o Jeromel, e o Talisca e a volta do Tyson. Acho que são as grandes surpresas, Muitas surpresas, por sinal. Apesar assim, de poucas, surpreendem de fato. Talisca acho que é a mais impactante, né? O Talisca, para mim, é a mais impactante, assim, a observação que o Tite quer fazer de perto, né? Ele que tinha feito sucesso jogando pelo Benfica. Acho bacana, assim, a observação que o Tite vai fazer nesses 2 amistosos. Foi como eu disse, não é a última oportunidade. Ele quer ver um pouco mais de perto esses jogadores. E aí isso cria também uma rivalidade em alguns jogadores. Por exemplo, Felipe Luiz sendo convocado, Alexandro não, para a lateral esquerda, para a reserva do Marcelo. Mas até então isso aí está no radar do que a gente imagina, né? Sim. Agora, Fagner, né, nessa reta final, já que você citou aí a lateral da seleção, não te surpreende, não? Eu acho que ali está em aberto ainda, sabia? Eu não vejo essa vaga, o reserva do Dani Alves ali. Quem é o reserva? Como também no do Marcelo. Está no radar? O Fagner também estava no radar, ele vinha sendo convocado. Nas últimas não, mas ele vinha sendo chamado desde que o Tite assumiu. Né? Pode ser que o Cássio tenha perdido espaço nessa reta final? Pode. E o Neto ganhe de forma muito justa a convocação. Agora, além do Talisca, o William José, que o Kessara trouxe aí antecipando, olha, pode ser uma novidade, e bateu lá dentro, não bateu na trave, foi golaço. O William José é uma boa observação, porque é um cara diferente do que o Brasil tem. Não improvisa um Diego Souza, que nem convocado foi. Ele tem um 9, não tem falso 9, ele tem um 9. Então é uma boa observação que o Tite vai fazer sim para nesses 2 amistosos, Rússia e Alemanha, que são amistosos pesados. Quem não pintou nessa lista pode perder as esperanças? Não, acho que não. Acho que não. Fazer a pergunta, por favor. Vai começar a entrevista coletiva do técnico Tite. Rafael De Angeli. A gente acompanha Sport aqui TV e TV Globo. A entrevista coletiva para os amistosos contra a Rússia e contra a Alemanha. Sobre como essa convocação sem o principal jogador da seleção poderia ser aproveitada de alguma forma. Você vê algo positivo em não ter o Neymar nessa convocação? Eu vejo como um fato real. E em cima do fato real, a gente direcionar o nosso trabalho. Primeiro, foi muito feliz o pai do Neymar dizendo assim, a nossa primeira preocupação é com a saúde do atleta. É a mesma ideia que todos nós temos, é primeiro da saúde. E não se paga um preço de vencer, mesmo em Copa do Mundo, mesmo numa seleção brasileira, pagando saúde de alguém ou precipitando saúde de alguém. Isso a gente não faz. Segundo, é sim um jogador diferente. É top 3. É fato. Terceiro, equipe forte ela se faz, por vezes, independentemente de nomes. Ou de um astro maior, ou do seu talento maior, um dos maiores talentos. Sim, força de equipe ela é fundamental. E nós temos que ter suficientemente força para... A história tem mostrado a seleção para suplantar essas adversidades, que é o caso do momento, projetando tê-lo para a Copa. Tite, aqui no meio. Bom dia a todos à mesa. Desculpe a voz um pouquinho prejudicada. Ô, Tite, duas questões rapidinhas, que é o seguinte, ainda em cima do Neymar, se, na pergunta do companheiro, se tem alguma coisa de bom, se esse lado bom poderia ser você testar o teu time sem o Neymar, para uma eventualidade durante a Copa do Mundo, você está preparado para ver como o seu time reage sem o Neymar, com outro jogador ou das mesmas características ou características diferentes. Como sempre, você foi bem sincero no Bola da Vez que a gente gravou. Não sei se você lembra, eu te fiz uma pergunta, se a essa altura do campeonato ainda poderia surgir nomes novos que não foram testados, que sempre surgem às vésperas de Copa do Mundo, e você disse que podia, e agora está confirmado. O Talisca, o Anderson Talisca e o William José. E queria que você falasse um pouquinho o que te motivou a trazer esses dois jogadores, o momento deles. Obrigado. Em relação à primeira parte da pergunta, eu acho que eu
eu já inseri a resposta na primeira, da importância da gente formar uma equipe forte. E ela independe de nomes, um conjunto ele tem que ser harmonioso, ele potencializa. Eu pego até a entrevista que o Kaká deu, ele foi muito feliz, que foi o último brasileiro que ganhou a bola de ouro, diz ele assim, a nossa equipe era muito forte e eu fui um representante dela e eu só cheguei a essa valorização porque a equipe estava muito forte. Esse é aquilo que eu penso também a respeito de futebol. As oportunidades elas vão surgindo a cada atleta. Repito, aquilo que coerentemente eu tenho colocado, que a lista final ela vai bater ali na frente, mas que todos esses outros atletas que não estão convocados estão dentro e continuam sendo avaliados. Todos. E que grandes momentos de atletas, como é o caso, especificamente colocou do William José e do Talisca, inclusive para executarem ou trazerem algum componente diferente, os dois trazem, por exemplo, o William José, ele faz 2 grandes temporadas no Real Sociedad, tem a qualidade técnica, um desenvolvimento muito grande enquanto atleta, de jogada combinada, é uma equipe que tem uma proposta e um jeito de jogar parecido com o da seleção. Talisca tem finalização de média distância, tem números importantes em 2 temporadas muito boas. Oi? Uma bola aérea e um cabeceio com muita qualidade, em posição física de força, que pode emprestar uma virtude em cima de defesas com linha de 5 e com linha de 4, para ter um homem mais de área, mais de presença. Pode. Então, essas variáveis, isso não quer dizer que o Juliano está fora, isso não quer dizer que Lucas Lima está fora, isso não quer dizer que Diego está fora, absolutamente. Volto a repetir, vocês viram que na entrada que eu dei o gancho, inclusive. Não há uma situação definitiva, há um encaminhamento de alguns atletas que têm estado em alto nível na seleção e nos seus clubes. Porém, há uma margem de disputa para esses postos. Tite, aqui, Martina, jornalista alemã do Rio, aqui no fundo. A minha pergunta está surgindo bem cedo aqui nessa coletiva, mas como você pode imaginar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, como excelente treinador e esse mago da psicologia que dizem que você é. É mentira. Imaginava. Mas então vamos lá, já estão surgindo esses memes nas redes sociais, todo mundo falando desse jogo contra a Alemanha, que na verdade é um amistoso, né? Mas então eu gostaria de saber como você primeiro vê a minha Alemanha nesse momento e como você se aproxima do tema. Você coloca ele na mesa, você deixa para o lado, qual o seu jeito de lidar com o tema que já está surgindo, né? Obrigada. O primeiro é como eu vejo a Alemanha. Uma das favoritas ao título, pela força que tem, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo do tempo, junto com outras equipes fortes, inclusive o Brasil. Segundo dos memes, eu não sei, palavra que eu não sei, mas entendo e interpreto que ele deve estar se referindo ao 7-1, é isso? E tu ficou um pouco constrangido em falar, é isso? Mas deve ser. Tá. É um fato real, que tem que acostumar-se a ele de uma forma natural, porque é uma outra etapa, porque é um outro momento, que é um momento de preparação da seleção brasileira, que é um novo jogo. Enquanto não tiver um novo jogo contra a seleção alemã, vai ficar fazendo esses memes, vai ficar colocando, assim como em outros momentos teve o 2-0 do Mundial em que nós somos campeões. E aí até não aconteceu um outro jogo, ficou batendo no can, ficou a bola que reboteu, aí o Ronaldinho, o fenômeno, fez um perde, pressiona, retomou a posse de bola, aí o Rivaldo finalizou na sequência, dá o rebote e ele acaba fazendo gol. São fatos históricos, né, que eles mostram o nosso passado. Agora, é uma preparação que para nós é extremamente importante pela qualidade que tem a Alemanha. Tite, o Wellington Campos, aqui, na sua ponta direita, aqui bem aberto, Rádio Itatiaia. Eu queria te perguntar sobre o Neymar, porque ele vai precisar de mais 5 semanas, a próxima reavaliação do Dr. Rodrigo Lasmar. Para o técnico da seleção, essa parada que dá o Neymar, ela é ruim
ou ela é boa visando ter o seu jogador inteiro na Copa do Mundo? Qual é a análise que você está fazendo da situação do Neymar? Wellington, passo a bola para o Fábio para falar em termos um pouquinho gerais, para depois eu falar em termos técnicos. Tudo tem um lado bom na vida, né? Se nós formos encarar o lado bom dessa história, é que o Neymar vai estar, nesse momento, no momento da apresentação dele à seleção brasileira, com uma carga de jogos muito menor do que ele estaria se estivesse atuando. Lógico que nós preferíamos que ele nunca tivesse tido uma lesão desse tipo. É muito melhor que o atleta esteja sempre 100% na sua forma física, técnica e tática. Mas o lado, vamos dizer, entre aspas, bom, é que ele não vai estar com uma carga de jogos elevada no momento da apresentação dele à seleção brasileira. Em termos técnico-táticos, eu repito, a nossa preocupação, e ela é de coração e ela é de cabeça, é da saúde do atleta. E ele passe por esse processo, depois a gente tem a condição de encaminhar. Quero fazer um agradecimento também, uma referência ao Joel Santana e a comissão técnica dele, o Paulo Angione e todo, ao Anderson Lima, ao Jorginho, porque também referências importantes e os profissionais, eles se mostram na busca de informações a respeito do Talisca, especificamente no Bahia, porque foram profissionais, assim como outros que trabalharam. Eu agradeço, assim como o Matheus, o técnico, que pode colocar, que vocês estiveram acompanhando, tu e o... Şenol Güneş, que é o treinador do Beşiktaş, foi o treinador da Turquia em 2002. Que também passou referências importantes a ti e ao Fernando, que estiveram acompanhando os treinamentos junto e acompanhando os jogos juntos. Tite, Silvio Bassetti, Portal TE, aqui, a sua extrema esquerda. Tite, a pergunta é sobre Copa do Mundo. Num momento em que a Copa se aproxima, né, todas as atenções estão voltadas para o evento, que é o maior evento do futebol mundial. E no momento que se aproxima da Copa, a gente vê, mais uma vez, a diretoria da CBF usar de um artifício que não é ilegal, mas soa como imoral, como indecente, que é de coletar 20 assinaturas de presidentes de federações na calada da noite para impedir que haja um grupo de oposição, uma chapa de oposição na próxima eleição da CBF. Isso foi feito excluindo totalmente os clubes do processo. Como digo, uma decisão indecente, imoral, que não impede o Rogério Caboclo, que está aí na sua frente, né, na primeira fileira, que vai ser o futuro presidente da CBF, de viajar para o exterior com risco de ser preso. Ele pode viajar. Eu queria saber de você se causa embaraço para você, que faz um trabalho tão ético, tão correto, né, é um trabalho tecnicamente quase perfeito, que comanda um grupo também muito bom, em condições de ganhar a Copa do Mundo, se essa situação política do comando do futebol brasileiro, que transforma o futebol brasileiro numa latrina, se isso causa embaraço para você? Silvio, eu não gostaria de receber essa pergunta que tu estás fazendo aqui nesse momento, porque eu acho que o momento ele não é propício a essa situação e essa colocação. Estou abrindo o meu, ele não é. Se um compromisso teve e nos foi dado por toda a direção, no sentido de desenvolver o trabalho na seleção brasileira, ele deva ser com os seus elogios e críticas pertinentes a ele. E todas as condições para que nós desenvolvêssemos o nosso trabalho nos têm dado. E é uma responsabilidade que a gente tem em dar o melhor para a seleção, em ser transparente, em ser ético, em primar por saúde, passar princípios importantes para quem está nos ouvindo e não achar que o nosso principal jogador tem que vir jogar na seleção brasileira de qualquer jeito, de qualquer forma, porque tem que ganhar, porque tem... Cara, tem um pouquinho de discernimento. Nós procuramos e nós queremos colocar todos esses aspectos a vocês e ficar atento e ter o foco na qualidade técnica, na preparação dos jogos, em estar bem preparado, fortalecido, aproveitar esse tempo que nos foi dado para encontrar as verdadeiras possibilidades, soluções da equipe. Por exemplo, eu estou com o Guilherme e o Amadeu e nós estivemos conversando a respeito de situações importantes de atletas e táticas importantes para projetar. Isso tudo é um combustível importante para nós. Essa é a essência. Claro que outros fatores podem ser abordados em outro momento, de outra forma, com outras pessoas. Tite, bom dia aqui atrás. Próximo aos cinegrafistas aqui atrás.
João Venturi do Fox Sports. A gente viu aqui na sua relação 25 nomes, alguns nomes, claro, você já havia convocado outras vezes, mas gerou certa surpresa para nós, né? O caso do Talisca, do William José, do próprio goleiro Neto e do Jeromel. Eu queria te perguntar, falta tão pouquinho para a Copa do Mundo, apenas 2 amistosos, quantas dúvidas você ainda tem na cabeça, Tite? Eu não tenho dúvidas, eu tenho oportunidades. Eu tenho dito para vocês de uma forma clara também, transparente, eu não falo dentro da comissão técnica, com as pessoas próximas, com a direção uma coisa e venho aqui e falo outra. Não. Existem 15, 16, 17 atletas que pelo alto nível que estão dentro da seleção e nos seus clubes, que já estão encaminhadas a sua convocação. E existem outros que estão disputando. Vamos ser claros. Tu falaste, depende, Jeromel, Rodrigo Caio, Gil, estão brigando. Gemerson, estão brigando. E só vai ser decidido lá na frente. Há um encaminhamento para Thiago, Marquinhos, só para dar um exemplo, e Miranda assim? Sim. Sim. Os 3 laterais tem Alexandro, tem Felipe Luiz e Marcelo. 3 que jogam muito. E dói até tu deixar o Alexandro fora, ou tu vê o Ismaíli jogando muito, e a gente acompanhando o Shakhtar jogando muito. Então, tem que ter essa... Há um encaminhamento de alguns. Agora, há, por vezes, com características diferentes, atletas que brigam. Eu citei, briga Lucas Lima, briga Diego, não está descartado, briga Juliano, briga Luan, briga Rodriguinho. Estão brigando lá na frente, não sei. O momento pode determinar a sua convocação, mas é verdade, é o fato. Há uma lacuna, há um espaço de disputa. Tite, aqui no fundo, do seu lado direito, Monique Danello, do Esporte Interativo. Nessa ausência do Neymar, que... A gente está tendo uma variaçãozinha no sinal, estamos repercutindo ao vivo aí a entrevista coletiva, mostrando ao vivo a entrevista coletiva do Tite, que convocou agora 25 jogadores, agora há pouco, 25 jogadores para os amistosos contra a Rússia no dia 23 em Moscou e no dia 27 em Berlim, o jogo contra a Alemanha. Nessa lista do Tite, 2 surpresas chamam muito a atenção, né? O atacante William José, da Real Sociedad da Espanha, e também o Talisca do Besiktas da Turquia. Costa jogou muito. Do lado esquerdo ou lado direito, para mim, ele acontece da mesma forma, jogou do lado direito no jogo contra o Tottenham. Agora pode jogar do lado esquerdo, que é onde ele teve o seu maior momento dentro do Bayern com o Guardiola. Foi jogando dessa forma, um externo aberto em função parecida com a do Neymar, sendo esse penúltimo atacante. Então, nós criamos possibilidades, há essa possibilidade do Coutinho vir para dentro, o aproveitamento do William, assistindo o jogo também do William. O William está num grande momento, conversei com ele particularmente também, colocando e reiterando essa condição para que os atletas estejam na sua melhor condição, né? Oportunidades e alguma variação, mas mantendo uma coerência, né, em cima daquilo que eles vêm desenvolvendo nos seus clubes. Tite, bom dia. Sérgio Guimarães, bom dia a todos presentes. Há pouco tu chegastes a dizer sobre o Jeromel. E pela leitura a gente entende que o Jeromel está no páreo. O Jeromel está correndo atrás de uma convocação e essa convocação chega agora para uma qualificação. Você chegou a conversar com a diretoria do Grêmio, porque o Jeromel, com esta convocação, ele fica fora do outro Grenal e caso o Grêmio chegue também à condição mais importante do Campeonato Gaúcho, ele estará fora. Chegasse a conversar com alguém lá do Grêmio, presidente Romildo Bolzão, alguém da diretoria, para que essa convocação fosse qualificada? Obrigado. Não, eu não posso, por uma questão ética, por uma questão moral, por uma questão de conduta, por uma questão democrática, de transparência, nem eu nem a direção toda tem pode privilegiar, pode buscar dessa forma. Nós temos que nos ater ao lado técnico, específico, naquilo que a gente entende ser importante, naquilo que entende ser de merecimento. Nós estávamos monitorando também e acompanhando, eu assisti os treinamentos, assim como toda a comissão técnica, ela tem se pulverizado em diferentes locais, assistindo diferentes jogos, diferentes atletas, para não ficar sempre com enxergando
da mesma forma, assistindo jogos. Fomos recebidos quando estávamos no Botafogo com o Antônio Lopes, com o Jair, para acompanhamento dos atletas. Então, a gente procura, dentro daqueles profissionais que nos abrem, nos permitem, isso uma aproximação maior para que a gente possa desenvolver. Mas seria antiético, não seria transparente direção ou nós profissionais seguirmos e não deixar de olhar o lado técnico. O lado técnico é que determina. A partir daí, a posição é de cada clube, mas merece o Jeromel, a grande Libertadores, o grande Mundial que teve. Então, o credencia o Grêmio, a trajetória que teve. Eu volto a dizer, ele, Luan, Arthur, que a gente estava esperando bastante que ele pudesse, vendo o imbróglio todo que aconteceu, o não treinamento, 3 meses parado, o Grui, que já foi convocado. Todos esses atletas, eles estão perfeitamente dentro do rol nosso de acompanhamento. Mas seria injusto com ele, particularmente, se eu não o convocasse. Não ia me sentir em paz. Tite, Karen Duarte aqui do Sport TV da TV Globo. Você já falou das oportunidades, né, que ainda podem surgir para outros jogadores. Eu queria que você explicasse a situação inversa. O que pode fazer um jogador que está sendo convocado agora não está na lista final da Copa do Mundo? Jogar menos no seu clube, porque é lá que ele determina a sua convocação. Tem que rebentar no seu clube. Ele tem que ter números, mas os números representativos de performance, de gol de assistência, por exemplo, né? De competitividade, de personalidade, não sentir, porque estar com o técnico da seleção brasileira ou ser um atleta da seleção brasileira, ele te faz com que emocionalmente tu seja um cara que tem que ser muito bem preparado, as pressões elas se multiplicam. Não joga bem no seu clube e vai estar fora da seleção. Tite, sua frente aqui. Bom dia, Rodrigo Viga, da agência Reuters e da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Primeiro sobre o William José. A gente não pode negar que a gente que acompanha o futebol vê que ele está jogando bem, mas não deixa de ser uma, talvez, surpresa ou um nome diferente do que vinha você trazendo. No passado recente, você tinha o Diego Souza, fez algumas outras observações. O famoso homem de referência diária é um homem que você ainda está buscando para ter uma alternativa, uma opção de jogo. E outra questão diz respeito à Alemanha. Mais um Brasil e Alemanha pela frente, mais um Brasil e Alemanha sem o Neymar. O que você acha que esse jogo pode ser importante, decisivo ou até preocupante antes de uma Copa do Mundo, visto que tudo que ficou no passado vai ser trazido à tona novamente? Obrigado. Rodrigo, concordo contigo na observação inicial que tu fizeste. A pergunta é exatamente esse o objetivo. Nós termos opções de jogadores com características diferentes, de ter um pivô, apesar dele ser um jogador móvel, 1,89 m, mas ele tem muita mobilidade também. É um jogador que ataca espaço, mas com uma presença diária, cabeceia muito, que evoluiu muito, né? Que teve um acompanhamento dos últimos jogos de treinamentos do Silvinho, com números em campeonatos importantes e que empresta essa possibilidade, assim como o Jô. Passa a ser desses 2 jogadores com essa característica de pivô, ou algum outro que possa aqui no Brasil se vir a chancelar jogador com essa característica para ter uma possibilidade, né, diferente de convocação de um atleta que te permita um acréscimo. Em relação à Alemanha, precisa sim, vai aflorar todas essas situações que elas são emocionais, mas que elas são verdades. E que a gente tem que trabalhar em cima da verdade. Aí cria uma forma... O que nós queremos nesse jogo? Uma preparação. Nós estamos nos preparando para a Copa. Então nós queremos nível de enfrentamento alto. Nós vamos pegar a Rússia antes disso, o país sede. A gente sabe o quanto esse componente ele traz de importância. Nós queremos o último campeão, foi dentro da nossa casa. Nós queremos um enfrentamento. Nós queremos nos preparar para estar bem na Copa do Mundo. Esse é o nosso objetivo. Tite, Pedro Ivo do UOL aqui, tudo bem? Bom dia. Eu respeito a sua decisão de não querer comentar o assunto da Carta das 20 Federações, a questão política especificamente que rolou anteriormente. Mas logo no início, o Edu nos anuncia que o Francisco Noveleto vai ser o chefe de delegação de uma viagem, vai conviver diretamente com vocês. E o Noveleto, que alguns anos atrás era oposição ao atual grupo de comando da CBF, hoje se aliou à situação. Então acaba sendo um componente político também presente no dia a dia de vocês. Vocês que aqui trabalhando estão sempre isolados
daquele ambiente político, dos bastidores, nessa viagem acabam estando juntos ali com o Noveleto. Queria saber se você pudesse detalhar como é que chega essa ordem para vocês, que fulano de tal, presidente de tal, vai ser o chefe de delegação, e como é que é conviver com isso, sabendo que é uma indicação política, penso eu que não é uma decisão sua nem do Edu. Não é porque não é a nossa alçada, e que bom que seja assim, Pedro. E ao contrário, a gente fica num departamento, e agora nós nos reunimos lá em cima, porque eu passei toda a lista de convocação a toda a direção antes, ao presidente. Então, nós continuamos exatamente da forma com que lealmente a gente trabalhou, ou colocou que seria assim o trabalho. Então, nós não ficamos alijados da situação da... Não. Há, sim, um respeito, há, sim, uma ordem de hierarquia e há também a nossa autonomia em cima do nosso trabalho. É assim que se fazem as coisas. É assim que nós seguimos. E essa diretriz do convívio, do trabalho e das outros profissionais que vão estar, eles seguem essa mesma linha. Vai ser o Noveleto? Vai ser o Noveleto, então que o seja. Em outros momentos foi o presidente do Palmeiras, outros momentos foi... e assim vai. Normal. Igual foi na primeira vez quando a gente chegou aqui. Tite, bom dia, Igor Siqueira do Globo. Queria tirar uma dúvida com você por conta mas também, Ivo, eu fico assim, pô, tem tanta coisa legal para a gente falar de seleção, de preparação num momento importante, que talvez, não sei, é a minha opinião, não é o fórum aqui para a gente seguir. Mas vai lá. Só retomando, você usou frequentemente nas entrevistas recentes o termo ritmista, e até está começando a virar, entre aspas, modinha nos debates sobre quem vai ser o ritmista e tal. Você inclui o Talisca nessa lista de ritmistas? Quem seria esse ritmista da lista, caso não seja o Talisca? E se, só para voltar à questão do William José, não ter esse 9 mais forte, robusto na seleção, você considera isso ou vai ser um pré-requisito para a lista final você ter uma figura com esse porte físico, essa característica de jogo? Não sei, nessa segunda resposta não sei, mas vai me oportunizar eu ter um jogador com essas características diferentes para alguma possibilidade que esteja, e a pergunta ela tem um componente tático, e eu vou te responder taticamente. Se daqui a pouco tu pega uma linha de 5 montada, com uma linha de 4 na frente montada, em alguns momentos, ou 3 foi contra a Inglaterra, se tu fizer um balanço dessa bola, tu vai conseguir infiltrar pelo lado para gerar cruzamentos. Em gerando cruzamentos, tu precisa ter afora um atacante, um outro grande cabeceador, um de imposição. Criar-se essa possibilidade é um dos objetivos também desses nomes, do William, ou do Jô, ou de um outro pivô que possa no futebol brasileiro estar num grande momento e ser convocado. A primeira parte eu vou traduzir aquilo que eu coloquei alguns sinônimos de ritmista. Ele é armador, ele é meio armador, ele é construtor, ele é bom passador, ele é assistente, aí usa o adjetivo que quiser. Quem tem essas características, mesmo jogando como primeiro, o Fernandinho tem, o Renato Augusto tem, o Felipe Coutinho tem, o William menos, mas tem. Arthur tem. O Fred, que ele não é o tanto, mas tem boa qualidade de passe e um passe vertical. Rodriguinho tem, Diego tem, Lucas Lima tem, Juliano tem. Um jogador com essa que seja dinâmico, guardando as devidas proporções. Um é mais visionário, encontra a linha de passe onde ninguém vê, uns mais, uns menos. Mas são esses jogadores que compõem o meio-campo que têm essa virtude. Ô Tite, aqui no Fundão, isso, Rádio Vale FM e Rádio Assunção Fortaleza, representando o estado do Ceará aqui. Eu sei que você é ético pra caramba, agora eu queria que você falasse, independente do pé do Neymar, da contusão do Neymar, quais são hoje, a preço de hoje, as seleções favoritas, além do Brasil, a ganhar a Copa da Rússia, na tua opinião, já que você assiste e é muito atualizado com o futebol mundial? Alemanha, Espanha, França, Brasil. Para mim, eles estão num nível apresentando o futebol no momento, teoricamente, nesse plano um pouquinho
superior às demais seleções. Portugal, Argentina por ter o melhor do mundo e Bélgica por ter um número de atletas em alto nível, com uma qualidade técnica muito grande. Eu acho que passa por aí as grandes seleções que, teoricamente, sem abrir mão de surpresa, aí quando tu vê Croácia, que tem Modric, que tem Rakitic, que tem Mandzukic, Kovacevic começa... Então tem potencial de crescimento, mas inicialmente essas seleções que eu falei. Tite, bom dia. Eric Faria, TV Globo, Sport TV aqui. Tudo bem? Tite, você falou do nível de enfrentamento desses amistosos, Rússia e Alemanha, que você queria amistosos desse porte, até para ver a preparação da seleção. O resultado ele vai ser muito levado em conta nesses dois jogos? Antes o desempenho. Todo o grande profissional, ele necessita ter capacidade de avaliar o processo. Se ele não avaliar o processo, ele se perde. Claro, o objetivo é, sim, o resultado final. O objetivo, sim, é vencer. Porém, o segredo está na análise e na avaliação do processo. Se a equipe jogar bem, se a equipe manter um nível alto, se ela se manter concentrada, se ela administrar essas expectativas todas, essas perguntas todas que vai do passado, de que foi e que vai jogar, que ela tenha essa maturidade, isso é grande. Se ela tiver um grande futebol, isso é bom. Isso é uma boa preparação. Se tiver um resultado bom, mas não tiver desempenho, isso não gera confiança. E atleta não se engana. Ao invés de vocês, talvez vocês possam pensar, o atleta não se engana. Ele sabe quando ele achou o resultado. Ele sabe avaliar quando ele produziu bem. Ele sabe avaliar quando a equipe jogou bem, quando ela é consistente. Ele tem essa capacidade de análise. Às vezes ele não tem, quando vocês fazem a pergunta, Eric, a capacidade de falar ou de externar o seu sentimento. Mas a gente que vive o dia a dia, ele sente. Jogar bem é fundamental. Inclusive num jogo desse tamanho, com toda essa expectativa voltada. Tite, aqui no meio, aqui, ó. Thiago Rabelo, Rádio Sagres 730 de Goiânia. O Neymar está lesionado, o Coutinho está fora da Liga dos Campeões, em processo de adaptação ao futebol espanhol. O Gabriel Jesus estava no banco, se lesionou, agora retorna. Essa falta de protagonismo do seu trio de frente te incomoda para a Copa do Mundo? Lembrando que estamos há 3 meses do Mundial. E uma bem rapidinha, quem não foi convocado por você nesses 17 jogos, que agora vão ser 19, está fora da Copa do Mundo? Sem chance de aparecer alguma surpresa? Esses 17 jogos, não foi convocado, está fora, não descarta, cara. Não descarta. Não. Eu não posso... Claro que agora, na medida que o tempo vai passando, fica mais difícil. Sim. Mas não descarte, não dá para bater. Vamos olhar para o outro lado. O William voltou a jogar muito, Douglas voltou a jogar em alto nível, Firmino está jogando muito. E uma equipe ela é forte justamente por essas opções e por essa concorrência que tem. Isso, essa capacidade, inclusive, dela assumir uma postura forte sem o seu maior jogador. Né? Eu digo assim que é meio desumano. A primeira entrevista que eu dei na Olímpica, eu digo que é desumano botar nas costas do Neymar toda a responsabilidade, que a equipe vai bem, pô, ele é o cara. Aí perdeu, aí coloca o cara como responsável. Não. Vamos pegar cada um de nós a nossa parcela de responsabilidade. Então Douglas vai ter que jogar muito. Firmino é a sua vez. William é a sua vez. Talisca vai. Juliano vai. Vamos assumir cada um a nossa parte. Titi, Leonardo Baran, você mais lamenta ou você mais comemora o fato de ainda ter que fazer observações na tua última convocação antes da lista final? E ainda em cima disso, se você tivesse no ciclo completo de 4 anos, você acha que teria mais do que 15 ou 16 jogadores já certos para a Copa?
Leonardo, eu comemoro. A primeira parte da pergunta eu comemoro. Eu gostaria, sabe, eu quero oportunizar, eu quero valorizar o maior tempo possível. Eu sei que a gente está na expectativa da Copa. O pessoal olhar, tinha que tem assim nos números. Faltam não sei quantos dias. Faltam, tu olha assim, faltam tantos dias. A gente sabe, gera essa expectativa, mas eu quero enriquecer o meu hoje. Eu quero me oportunizar para quando chegar na situação final, sei que não vou agradar a todos, mas vai ter uma linha de raciocínio para... E daqui a pouco eu até vou convocar algum atleta que não mereça, mas seja uma função que entendo num campeonato de 7 jogos no máximo, no mínimo de 3, possa ser importante. E até cometer uma justiça. Bom, se precisasse entender que precisava de um pivô, de um jogador de área, mas o cara não está bem, mas eu quero trabalhar ele. Vai convocar, porque a equipe precisa, a seleção precisa. Tem essa... Então, comemoro sim esse tempo, quero ser o mais rico possível nessa possibilidade de análise, de avaliação. A outra eu esqueci. Não sei se teria mais jogadores certos, né? Mas eu teria oportunizado mais atletas do que tive. As 3 últimas, gente. Losetti, por favor. Bom dia, Tite, aqui no meio. Alexandre Losetti, do Globoesporte.com. Você sempre ressalta a importância dos jogadores estarem bem claro nos clubes para poderem ser convocados, mas eu imagino que certamente o período que eles passam com você na seleção também é rico para o seu conhecimento de cada um. São sempre esses ciclos de 10 dias, né, até a Copa do Mundo. Nesses 10 dias, o que você pretende tirar desses, principalmente que você ainda não conhece pessoalmente ou conhece pouco, que estiveram pouco com você? Você pretende dar tempo de jogo a eles, William José, Talisca, Jeromel, ou o treino pode te esclarecer essas dúvidas se vai um ou vai outro na lista final? Alexandre, não é só o jogo que ele te dá, o dia a dia te dá, o treinamento te dá, a naturalidade do atleta, aquilo que é o sentimento de um pouquinho da experiência, do tempo nos permite, como ficar no banco, ele te dá a expectativa, ela te dá, ela te municia, o treinamento específico, ele te dá. Eu dei um exemplo da capitania do Coutinho uma vez, porque teve uma dividida forte com o Davi Luiz, e ele ficou quieto, e na sequência ele, bem menor que o Davi, dividiu forte na sequência. Então, essa competitividade que tu tem que exerce no teu clube, essa naturalidade que possa ter dentro da seleção. Às vezes convoca um atleta que não está no melhor da sua condição no seu clube, mas que eu possa projetar ele para a seleção brasileira. Por exemplo, o William José ficou parado em torno de 10 dias, 12 dias, é isso? Porém, ele vinha bem antes. O Silvinho estava com a passagem marcada para acompanhar o jogo. Ele estava fora, eu digo, o Silvio não vai no treinamento e vai no próximo jogo. Porém, a característica e a sua sequência é muito boa. Então, daqui a pouco, você vai, mas um atleta parado, tu convocou. E talvez não até merecesse, mas a necessidade, o que ele fez no passado e o seu momento ele retomar e o seu jogo foi bom, trazê-lo. Para que eu possa ter essa condição no treinamento específico, de observar. Ou aqueles que, infelizmente, colocam a seleção e ele é muito sutil, daqui a pouco tu não é o mesmo que tu é no clube. Existe? Existe. Raíza Simplício aqui, Tite. Tudo bem? Bom dia. Tite, você sempre diz, e repetiu hoje, que os jogadores têm que jogar muito bem nos seus clubes, né? Aproveitar essa oportunidade, que é o que te chama atenção. E hoje a ressalva dessas injustiças que eu cometo em cima da necessidade da seleção. Exatamente. Então, a gente tem muitos jogadores hoje, ainda bem, a gente tem muitos brasileiros muito bem nos seus clubes, né? Qual é o teu segundo critério para escolher, de repente, entre 2 jogadores? Por exemplo, o Jonas, no ataque, está jogando muito com a camisa do Benfica e ainda não ganhou uma oportunidade. Se eu tivesse mais tempo, ela está linkada a outra pergunta, eu teria dado oportunidades a uma série de outros jogadores. Não sei se teria um número certo, mais fixo, mas teria tido mais oportunidades. A Liga Espanhola, as 2 grandes temporadas do William José, o seu crescimento, o seu momento técnico o determinaram. Mas às vezes é uma diferença muito, muito tênue que eu acabo definindo. E vou ter sempre aquele respeito de dizer assim,
poxa, mas vão questionar. Para cada um que eu escolher, vai ter outros que poderiam ter tido oportunidade, como é o caso do Jonas. Tite, bom dia. Herbert Henrique, TV Cidade Verde, afiliada do SBT. Quer dizer, a gente tem mais uma convocação, que é a convocação final em maio. Mas a convocação de hoje, os atletas de hoje que você convocou, você consideraria esse grupo de hoje capaz de ganhar uma Copa do Mundo? Posso te responder isso no momento que nós, na pré-jogo, porque eu vou ter um tempo maior, e o objetivo é de estar fortalecido, é estar forte para o primeiro jogo e ele crescer dentro da competição, né? Hoje, qualquer situação que ela coloca, ela é de ufanismo, ela tá, não. Nós estamos apresentando um grande futebol, a gente precisa confirmar com diferentes situações, por exemplo, agora sentar o Neymar, com variação tática, com um nível de preparação, com controle de minutagem, com o atleta sadio, né? Bem, para que a gente possa... A carga de trabalho que a gente desenvolver até o início dos jogos ser bem administrada para não estourar o atleta, porque alguns vão vir com final de temporada. Controlar todas essas variáveis e crescer dentro da competição. Aí ela vai se mostrar forte. Nós estamos fortes e queremos evoluir em relação a isso. Ok, gente, obrigado. Professor, Matheus, Edu, Fábio. Agora a gente atende a imprensa que não pôde estar presente na coletiva. Na sede da CBF, a convocação